Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Resumapas aqui no YouTube. Me chamo Luana Araújo, sou advogada e também produtora de conteúdo na área de educação jurídica e estou aqui hoje para falar com você sobre o exame do OAB. Se você vai fazer o próximo exame do OAB, fica comigo, ativa as notificações, se inscreve no canal, deixa seu like, que eu tenho certeza que ao final desse vídeo esse conteúdo vai te dar uma clareada em relação ao que fazer nesse momento, ok? Então vamos lá, preparei aqui alguns slides para guiar a nossa aula e eu tenho certeza que você vai conseguir absorver bastante conteúdo aqui junto comigo. Vamos lá. Exame da OAB, o que estudar? Como eu mencionei, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque esse conteúdo é muito relevante para o seu futuro e eu tenho certeza que para de outras pessoas também. E ao fazer isso, você consegue nos ajudar a crescer aqui juntos, ok? Deixe suas dúvidas também no comentário, isso é muito importante. Tem alguma pergunta? Não leve ela com você. Escreve aqui no comentário que meu time pode escolher a sua pergunta para ser o tema de um dos nossos vídeos. E ao final desse vídeo tem um presente para você. Então aguenta firme aí que vai dar certo. Primeira coisa, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre a estrutura da prova do exame do AB, especificamente a primeira fase. E para falar sobre isso, eu dividi a estrutura dessa prova em peso altíssimo, peso alto, peso médio e peso leve. O que isso significa? Prioridade em relação à disciplina, como priorizar e organizar todas as disciplinas do exame da OAB. Afinal de contas, é conteúdo demais, são 5 anos de faculdade que você vai ter que basicamente revisar aí para essa prova. Em relação ao peso altíssimo, nós temos aqui liderando ética profissional, que por incrível que pareça, não é uma disciplina que a gente estuda de forma intensa na faculdade. Às vezes chega a ser até uma optativa ou uma matéria complementar. Entretanto, para fins de exame do AB, ética profissional é a disciplina mais importante, eu diria. Então, você pode considerar ler e reler tanto o regulamento quanto o código de ética, para que você consiga identificar os artigos que mais caem, resolva muitas questões a respeito disso, porque somente essa matéria é responsável por 8 questões da prova, 10% da prova, praticamente é só ética profissional. Depois nós temos logo em seguida as disciplinas de peso alto, direito constitucional, direito civil, processo civil, direito penal e processo penal. Somente elas são responsáveis por 38 questões. Lembrando que quantas questões você tem que acertar na primeira fase para ser aprovado? 40, né? 50% da prova. Então, somente elas são 38 questões. Essas sim são disciplinas que você realmente estudou de forma mais profunda ao longo da faculdade, né? A maioria das grades curriculares dividem, né? Constitucional 1, 2, 3, 4, e assim a gente vai se aprofundando ao longo do tempo. Então, são matérias que não são estranhas a você. Ah, Luana, isso significa que se eu quiser ir para as questões, eu já posso ir? Pode ir para as questões sem medo de ser feliz. Na medida que você vai resolvendo questão, você vai se acostumando com o modelo da FGV, você vai conseguindo identificar assuntos que se repetem e com isso você vai com mais segurança para essa prova. Logo em seguida, temos as disciplinas de peso médio. Luana, devo estudá-las? Eu considero que você só deve estudá-las de forma mais intensa caso você tenha um gosto pessoal por alguma dessas disciplinas. Vamos lá. Direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, direito tributário e empresarial. Eu, particularmente, sempre fui apaixonada por direito administrativo, então não tenho dúvida de que eu realmente estudaria. Então, veja com cautela e com cuidado quais dessas disciplinas você tem certa familiaridade, facilidade de aprender. Por exemplo, você já estagia na área, você está acostumado a lidar com os termos, com os prazos, com a rotina na advocacia relacionada a essas áreas. Então, existe uma grande chance de você conseguir acertar mais questões nelas. Então, use isso em seu benefício. As disciplinas de peso médio totalizam um total de 24 questões, tá bom? Por fim, temos as disciplinas de peso baixo, ou seja, elas possuem ali 2 questões em média, né, de cada disciplina. Aí nós iremos encontrar direitos humanos, direito internacional, ECA, consumidor, ambiental, filosofia do direito, direito eleitoral, direito financeiro e direito previdenciário que foram incluídas recentemente. Todas elas totalizam 18 questões. Luana, como é que eu faço em relação a essas disciplinas de peso baixo? Estudou as demais? Está conseguindo um percentual razoável de acerto nos simulados? Está se sentindo mais seguro? Está revisando com frequência?
Ok, escolha entre 2 a 3 disciplinas de peso leve para você estudar, mas sem gastar muita energia. Eu diria que é isso, sem gastar muita energia. Por exemplo, direito do consumidor é uma matéria bem familiar para a gente porque faz parte do nosso dia a dia. Então, existe uma grande chance de você gabaritar consumidor. Do mesmo jeito, vamos dizer que direitos humanos e direito ambiental. Então, essas seriam as 3 que eu escolheria por ter familiaridade, facilidade em lidar com elas. Não adianta você querer aprender, por exemplo, direito eleitoral do zero a essa altura do campeonato. Combinado? Então, a ideia aqui é ser estratégico na hora de escolher essas disciplinas para que você nem precise estudar tudo, mas você também não pode estudar pouco demais ou de qualquer jeito. Tem que ter estratégia. Eu sempre falo isso, tenha estratégia de estudo. E falando nisso, no próximo slide eu falo um pouquinho sobre o método do estudo reverso, que é o método que dá base para a criação dos resumapas, que leva em consideração a análise das provas anteriores, questões por assunto, a resolução dessas questões filtradas por assunto, a identificação da fonte principal da resposta dessas questões e, por fim, a repetição, porque na medida que você vai repetindo o acesso a esse conteúdo, você vai memorizando. Não adianta você esperar que você vai memorizar direito constitucional por pura paixão e amor. Não. Repetição. Tem coisa ali que você vai achar chata, vai achar maçante. Não tem jeito, apenas repetindo. E a ferramenta principal que eu indico aqui são os resumapas, porque eles vão otimizar o seu tempo, vão reforçar a memorização e se valem da memória visual para poder te auxiliar nesse processo, considerando que a memória visual é uma das mais fortes que nós temos, tá? A ideia é que você lembre do conteúdo como se fosse uma foto. Um exemplo desse conteúdo, nós temos aqui direitos da advogada, que já foi assunto que caiu mais de uma vez na prova da OAB, na parte de ética profissional. Você, ao revisar direitos da advogada, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, na medida que você vai repetindo essa revisão, essa leitura em sentido horário, isso vai ficando na sua memória como se fosse uma fotografia. E é justamente isso que vai fazer você acessar esse conhecimento na hora da prova. E eu falei para você que ao final do vídeo eu não ia te dar um presente? Pois bora lá! Nós estamos aí na reta final do exame do OAB 46, né? Então eu quero te ensinar um plano prático. É uma aula gratuita que você vai conseguir executar um plano no seu dia a dia, um plano de estudos efetivamente realizável. Não é um plano mirabolante, é algo simples, objetivo, que vai fazer você aumentar o seu percentual de acertos e ir para a prova mais tranquilo, tá bom? Então, para isso é muito simples. Deve estar aparecendo na descrição aqui do vídeo algum link que vai te direcionar para essa aula. Então, para isso, eu peço que você pegue papel, caneta, porque é uma aula um pouquinho mais extensa do que esse vídeo, mas é gratuita e eu tenho certeza que vai contribuir muito. Nesse vídeo, eu compartilho também um pouquinho da minha jornada, que me levou até a aprovação no exame da OAB, tanto na primeira fase quanto na segunda. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Foi um prazer estar com você aqui novamente. Fique atento aos próximos vídeos, que nós temos muito o que conversar. Deus abençoe você, seus estudos, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!